craque do Fluminense encanta e pode ser negociado por valor milionário. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. Ele chamou muita atenção nas últimas partidas do Fluminense. A gente vai falar bastante sobre a situação dele. Além disso, quem está chamando muita atenção é o Fluminense como um todo. A maneira que o Fernando Diniz botou essa equipe do Fluminense para jogar segue recebendo muitos elogios mundo afora. Tem jornal europeu rasgando elogios, colocando o Fluminense no top 10 de equipes mais importantes da temporada 2023. Vamos comentar bastante isso, além de trazer novidades, atualizações da novela que a gente está vivendo agora sobre o Fluminense, que é o destino de Caio Paulista em 2024. Temos um novo capítulo para comentar nesse vídeo. Então, desde já, você é meu convidado especial nesse vídeo para assistir até o final e ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Fluminense. Vídeo para você aqui nesse fim de tarde de Natal. Feliz Natal para você que está assistindo. Peço para você deixar o like e o joinha nesse vídeo e vamos embora lá para as notícias. Eu quero começar esse vídeo falando sobre o Caio Paulista, né? Um jogador que aqui no Fluminense teve um período muito bom em 2021, mas em linhas gerais nunca caiu 100% nas graças da torcida. É até curioso, né? A gente vê dois rivais brigando pela contratação do Caio Paulista, brigando para pagar um dinheiro bom ao Fluminense para contratar o agora lateral esquerdo. Mas fato é, o Fluminense emprestou o Caio Paulista até o fim de 2023 ao São Paulo e existia uma opção de compra avaliada em 3,5 milhões de euros, que dá cerca ali de 18,7 milhões de reais. Tá? O São Paulo afirmou ao Fluminense que iria exercer essa opção de compra. Só que o São Paulo quer parcelar esse valor, né? E parcelar a perder de vista. E o Fluminense, a princípio, até estava afim, mas o Palmeiras entrou no radar, rival do São Paulo. Abel Ferreira pediu a contratação do Caio Paulista, Palmeiras decidiu fazer esse movimento e sinalizou a Eduardo Duran, empresário do jogador, e ao Fluminense que poderia pagar até mais do que esses 3,5 milhões de euros e poderia pagar à vista. Então, as últimas informações que a gente tinha é de que o Caio Paulista estava próximo de ser anunciado como reforço do Palmeiras para 2024. E parece que tá por aí mesmo, tá? Porque o Caio Paulista era um cara que estava muito nas graças da torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo estava gostando muito dele, elogiando muito, pedindo para ele ficar. A permanência dele, né, essa possibilidade dele ser comprado, foi um pedido, inclusive, do Dorival Júnior, treinador do São Paulo. Mas o Caio Paulista pode acabar não ficando, deve ir para o Palmeiras. E ele nas redes sociais, já se desvinculou total do São Paulo. O Caio Paulista tinha, naturalmente, né, muitas fotos nas suas redes sociais com a camisa do São Paulo, atuando por lá. Retirou tudo do perfil e na biografia dele, né, naquela parte da descrição do perfil do Instagram, onde estava ali jogador do São Paulo, ele também removeu isso, dando aí indícios de que não deve ficar no São Paulo para a próxima temporada. Bem, eu acho que agora o clima está até um pouco ruim, né? Imagina, Caio Paulista fica no São Paulo em 2024, mas já fez isso tudo, né? De apagar as fotos, de tirar da bio. Eu acho muito difícil que ele fique por lá. A tendência é que ele seja reforço do Palmeiras. Já falei isso em outro vídeo e repito aqui rapidinho. Eu acho que para todas as partes, exceto o São Paulo, isso vai ser muito bom. O Fluminense vai ganhar um dinheiro com o Caio Paulista, vai lucrar com um jogador que aqui já não tinha tanto clima, não esteve nos planos do Fernando Diniz para 2023. E o cara, para o Palmeiras vai ser bom, porque é um jogador que eles estão interessados, que eles vão, enfim, comprar, que o Abel Ferreira confia. E para o Caio Paulista, cara, eu acho que vai ser maravilhoso, porque esse esquema de jogo do Abel Ferreira, a maneira que o Abel Ferreira coloca os times dele para jogar, eu vejo o Caio Paulista jogando muita bola em 2024. Seja como lateral esquerdo, né, como ele vem jogando no São Paulo. No São Paulo ele tá jogando mais de ala, na verdade, né, com mais liberdade. Ou seja, até no ataque, tá? Eu acho que o Caio Paulista, nas mãos do Abel Ferreira, tem tudo para deslanchar e se tornar um jogador bastante relevante no futebol brasileiro em 2024. Esse é meu palpite, deixando bem claro aqui, porque daqui a um tempo, final do ano que vem, vocês voltem aqui e me digam o que aconteceu com o Caio Paulista. O meu palpite é esse, vai jogar muita bola nas mãos do Abel lá no Palmeiras, beleza? Vamos prosseguir aqui com a informação, porque se de um lado a gente tá falando do Abel Ferreira, né, o cara de um jogo mais reativo, mais direto, aqui no Fluminense a gente tem o Fernando Diniz, né, o mago do aposicional, da posse de bola, do futebol bonito, pois é. E a maneira que o Fluminense vem jogando, né, vem agradando demais muita gente, né? Os tricolores, claro, estão muito felizes porque a gente foi campeão da Libertadores pela primeira vez. Eu tô realmente, assim, nas nuvens com isso. Beleza que a gente perdeu o Mundial de Clubes, eu fiquei chateado, mas, enfim, em linhas gerais, o ano de 2023 é bastante positivo. E galera que não torce pro Fluminense, mas que gosta de futebol, gosta de acompanhar um bom futebol,
também vem elogiando demais o trabalho do Fernando Diniz. E agora foi a vez do jornal A Bola de Portugal rasgar elogios ao Fernando Diniz. Eles fizeram um ranking das equipes mais importantes, mais marcantes da temporada 2023 e o Fluminense foi citado em 9º lugar, tá? Vou primeiro passar aqui o ranking. Eles começaram com o Manchester City, né? O time que ganhou a Champions League esse ano, foi campeão mundial também, enfim, infelizmente é um time que realmente chama muito a atenção. Em segundo lugar vem a seleção argentina, né? Campeã da Copa do Mundo, vem, enfim, seu modelo de jogo lá chamando a atenção também. Terceiro, a Internacional de Milão, foi vice-campeã da última Champions, está bem no campeonato italiano também. Depois vem o Arsenal, Bayer Leverkusen, seleção espanhola feminina, seleção inglesa sub-21, seleção uruguaia sub-20 e aí em 9º o Fluminense como uma das equipes mais marcantes da temporada. E fechando ali está o Girona em 10º, né? O Girona fazendo uma excelente temporada em La Liga, também encantando, aparece fechando esse top 10. O jornal A Bola soltou a seguinte aspas sobre o time do Fluminense que eu trago aqui para vocês agora. Abrindo aspas. O jogo antiposicional de Fernando Diniz, que rompe os padrões rígidos modernos através da criatividade e da organização ofensiva mais caótica, poderá até ter sido destroçado pela sua antítese criada por Guardiola na final do Mundial de Clubes. Mas foi com esta ideia que o Fluminense conquistou a primeira Libertadores de sua história. Futebol reinventado, bravo. Foi isso que o jornal A Bola falou, né? E aqui eu destaco um pedaço que é quando ele fala aqui do embate, né? Do Fernando Diniz com a sua antítese, digamos assim, que é a maneira que o Guardiola joga. Gente, o que eu vou falar aqui, anota bem, tá? Porque não é nem muito do meu perfil. Eu me considero um cara bastante resultadista, né? Então, assim, o Fluminense perdeu. Ponto final. Perdeu, foi 4-0 o Manchester City, e é isso. Só que, assim, pra mim não tem como, tá? A galera começar a cair numa de dizer, olha, a maneira que o Fernando Diniz joga acabou de ser refutada, não serve mais, porque o Guardiola goleou ele. Cara, o Manchester City tem um orçamento, um investimento incomparável com o do Fluminense. Eu não gosto desse tipo de discurso, parece discurso de perdedor pra mim. Mas é verdade. Então, assim, não é porque o Fluminense não ganhou do Manchester City que o Guardiola tá certo e o Diniz tá errado. Tá? É isso que eu acho que é importante a gente frisar aqui. São maneiras diferentes de jogo. Eu pessoalmente nem enxergo que exista o certo e o errado. Eu acho que existem casos e casos. Eu falei um pouquinho mais cedo aqui agora do Caio Paulista, por exemplo. É um jogador que, no ataque, vamos falar dele como atacante, tá? Embora ele hoje seja lateral. No ataque. O Caio Paulista no ataque, ao meu ver, ele não encaixa na maneira que o Fernando Diniz joga. É espaço mais curto, troca de passe, tabela. Eu acho que fica mais difícil para o Caio Paulista jogar. Agora, numa maneira que o Abel Ferreira, por exemplo, joga no contra-ataque, com espaço para correr, eu acho que o Caio Paulista vai muito bem. E o Abel Ferreira, na verdade, joga de uma maneira, embora seja posicional também, diferente da do Guardiola, que é uma coisa posicional, mas preservando mais a posse de bola. Então, assim, eu acho que existem várias maneiras de jogar futebol. Tem jogadores que se encaixam mais em uma maneira, tem jogadores que se encaixam mais em outra. Aí cabe, né, a cada equipe ver o elenco que tem, a filosofia que acredita, e aí investir no treinador capaz de desenvolver esse trabalho. O Fernando Diniz faz um trabalho bom no Fluminense, a gente não pode negar. Tem muitos defeitos, isso a gente também não pode negar. A questão defensiva do Fluminense, principalmente, precisa ser resolvida para ontem. Isso é algo que a gente vem falando bastante ao longo da temporada. Mas também tem muita coisa positiva. A gente ganhou a Libertadores finalmente, né? Pela primeira vez na história, o título que, eu na minha vida mais sonhei em ganhar, ganhei esse ano com o Fernando Diniz. Então, sou muito grato e tô fechado com a bola. É um dos times mais marcantes, sim, da temporada 2023. E antes de a gente partir para a última notícia desse vídeo aqui, eu quero rapidinho dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre dando moral para a gente. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a deixar um comentário aqui embaixo me falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central alcança nesse mundo gigantesco. E a galera sempre chega junto, deixa um comentário e sempre que eu posso eu venho aqui e mando um abraço. Então nesse vídeo eu quero mandar um abraço pro Dodô da Flu Ramos, lá no Rio de Janeiro, bairro de Ramos, para Elicelmo, Diego, Juan e Emanuel de Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, pro Antônio do Rio Comprido, pertinho de onde eu moro lá no Rio, um abraço aí pro Antônio, pro João de Eunápolis, na Bahia, pro Marcos de São Paulo, pro Glauber de Resende, no Rio de Janeiro, pro Valtenir de Nova Iguaçu, pro Geraldo de Canapi, em Alagoas, pro Jaime de Cândido Sales, na Bahia,
para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, e para o Mário, de Petrópolis. Um abraço para a galera e o convite para você que está assistindo. Se quiser que a gente mande um abraço para você, um salve, em algum vídeo aqui da Central, deixa um comentário falando para a gente o seu nome e de onde nos assiste. Combinado? Então vamos para a última informação desse vídeo aqui, porque é uma informação bastante importante. Tem craque do Fluminense muito valorizado no mercado, atraindo interesse justamente dele, do Pep Guardiola, um dos treinadores mais renomados da história do futebol mundial, teria pedido a contratação do volante André. É isso que o jornal Mundo Deportivo traz pra gente. Disse que o Guardiola se encantou com o André na final do Mundial de Clubes, quando enfrentou o jogador e pediu ao Manchester City a contratação do jovem. Vale lembrar que o Fernando Diniz, pós-jogo, disse que o Guardiola gostou muito de alguns jogadores do Fluminense, principalmente os mais jovens, né, naturalmente. E, enfim, agora o Mundo Deportivo traz essa informação de que o André estaria na mira do Manchester City, que o Manchester City, o Pep Guardiola, pediu essa contratação. Vale lembrar, né, que o André anteriormente já esteve na mira de outros clubes da Premier League. Ele teve o interesse do Arsenal, o interesse do Fulham e principalmente o interesse do Liverpool. O Liverpool chegou na última janela a fazer uma proposta ao Fluminense pelo André de 30 milhões de euros, que dá cerca de 162 milhões de reais, que foi recusada pelo Fluminense e pelo jogador também, já que existia aquele acordo do André ficar até o final de 2023 no Flu para tentar ganhar a Libertadores e aí sim, nessa janela de janeiro que vem agora, ele ser negociado ou não, né? Mas a tendência é que ele seja negociado. Eu falei num vídeo ontem ou anteontem, confesso que eu não lembro, de uma informação do Barcelona também interessado no André, né? O jornalista Fernando Polo trouxe que o Barcelona quer um volante no mercado e o André é um dos nomes, né? O Deco, ídolo do Fluminense, claro, né? Muito próximo de nós, ele tá ali observando, dentre outras opções, o volante André, e ele pode acabar pintando no Barça. Também teve uma informação essas semanas aí, de que o André poderia acabar ficando no Fluminense por mais 6 meses, né, até a próxima janela de meio de ano, que é a janela mais forte lá da Europa, caso não apareça nada de muito interessante para o Fluminense. O Fluminense não venderia o André por qualquer valor, então se não aparecer nada muito interessante, o Fluminense ficaria com o André por pelo menos mais 6 meses. Eu acho improvável, tá, que isso aconteça, que o André jogue no Fluminense em 2024. Eu acho que a partida contra o Manchester City foi a última do André no Fluminense até segunda ordem, tomara que ele volte um dia, mas eu acho que agora esse ciclo, infelizmente, está encerrado. Me surpreende o Guardiola se interessar no André, segundo o Mundo Deportivo, por conta da final. Ele se interessar no André, tudo bem, o André é um baita de um jogador, vem muito bem, um jogador de seleção brasileira, acho completamente natural qualquer equipe do mundo se interessar. Mas a notícia do Mundo Deportivo diz que ele se encantou após a final do Mundial de Clubes. E, cara, eu achei o André muito mal nessa final. O André, repito, é um baita jogador, é um craque, mas na final ele não foi bem. Isso eu achei um pouquinho estranho, talvez seja um exagero, né? O Guardiola já deveria conhecer o jogador, já deveria estar interessado, e aí pediu depois, enfim. Mas tá aí, o Guardiola agora pedindo o André na mira do Manchester City, é um dos jogadores que deve acabar saindo nessa próxima janela, recebendo esse assédio, esse interesse europeu. Vamos aguardar para ver qual vai ser o destino do André e vamos aguardar para ver qual vai ser o valor que ele vai ser negociado. Repito, na janela de julho, o Liverpool ofereceu 30 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais. O André tem uma multa rescisória de 40 milhões de euros, que dá 215 milhões de reais. Então, pode chegar, né, no máximo até esses 215 milhões de reais, porque mais do que isso, a multa já foi paga, o Fluminense tem a obrigação de liberar. Vamos aguardar para ver, porque pode pintar um dinheiro importante aí no caixa do Flu, e mais do que isso, né? Aguardar para ver quem que o Fluminense vai trazer para repor esse que é um dos principais pilares tricolores hoje em dia. Beleza, galera? Essas foram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Claro, convido você a deixar um comentário aqui com as suas opiniões. Qual é o melhor destino para o André? Para qual time o André deveria se transferir? Não vale falar Fluminense, porque, claro, né, todo mundo queria que o André ficasse aqui. Beleza? Então deixa um comentário aqui embaixo. Um Feliz Natal para você que está assistindo. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.